o que é a fonte Q? Basicamente, a fonte Q é uma fonte hipotética que foi teorizada pelos acadêmicos no final do século XIX e início do século XX para explicar vários fenômenos curiosos daquilo que os acadêmicos chamam de o problema sinótico. O que é problema sinótico? Vamos começar por aí. Nas nossas Bíblias, nós temos 4 evangelhos canônicos, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Muito bem. Esses são os 4 evangelhos canônicos. Nesses 4 evangelhos, 3 deles, os 3 primeiros, são muito parecidos e de várias maneiras idênticos entre si em muitos aspectos, mas também tem algumas diferenças notáveis. Na tentativa de entender o que foi que aconteceu, como é que esses evangelhos ficaram desse jeito, os estudiosos propuseram várias teorias, várias hipóteses, ok? E a hipótese ainda hoje mais aceita é a hipótese das 2 fontes, que sustenta o seguinte: o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Esse evangelho e um outro texto agora perdido, que normalmente é chamado fonte Q, que provavelmente vem da palavra Quelle, que é uma palavra alemã que significa fonte, ok? Então, Q e Marcos, esses 2 evangelhos primitivos, né, foram usados como fontes pelos evangelistas Mateus e Lucas para compor os seus evangelhos. Isso ajuda a explicar bastante coisa sobre a composição desses textos, por que esses evangelhos são tão iguais em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo tão diferentes. A explicação é que Marcos escreveu primeiro, independente de Marcos veio um outro escritor que escreveu essa fonte Q. Então Mateus veio e, pegando o Evangelho de Marcos e essa outra fonte agora perdida, a fonte Q, compôs o seu evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, que nós temos hoje em nossas Bíblias. E Lucas também, independentemente de Mateus, veio, pegou o Evangelho de Marcos, pegou a fonte Q e compôs o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Então assim surgiram os evangelhos sinóticos. Já o Evangelho de João, há outras teorias. Então nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a teoria mais aceita hoje ainda é a hipótese das 2 fontes. Mas em contraste com ela há uma outra hipótese, que é a hipótese de Farrer, que sustenta apenas que Marcos escreveu primeiro, depois veio Mateus copiando de Marcos e mudando muitas coisas também, e depois veio Lucas que copiou de Marcos e de Mateus, mas também mudou algumas coisas, e aí nós ficamos com esses 3 evangelhos que são muito iguais em muitos aspectos, mas também têm as suas diferenças entre si. Muito bem, a fonte que ela realmente existiu, nós não sabemos. É uma fonte hipotética, ela não é atestada com clareza em nenhum documento antigo. De fato, nós devemos ter em mente que houveram muitos documentos cristãos primitivos, muitos textos na literatura cristã primitiva, que hoje já não existem mais, que estão perdidos para sempre. Há muitas cartas perdidas do apóstolo Paulo. Há muitos evangelhos perdidos, que nós sabemos que existiram, mas que hoje nós não temos mais, ou temos apenas pequenos fragmentos. E nós não temos realmente nada da fonte Q. A fonte Q ela é uma fonte hipotética, mas ela é cientificamente fundada, ela é baseada em estudos de reconstrução textual muito avançados. Então, o que nós podemos dizer sobre a fonte Q? Se ela realmente existiu, texto principalmente de diálogo, de falas ditos de Jesus, e que são basicamente os ditos de Jesus que Mateus e Lucas têm em comum, mas que não aparecem no Evangelho de Marcos, e que curiosamente aparecem muitas vezes em contextos diferentes e até em ordens completamente diferentes em Mateus e Lucas.
E, na verdade, esse é um dos principais motivos pelos quais essa fonte ainda é defendida, porque Mateus, Marcos e Lucas, quando se tratam das perícopes, ou seja, recortes de eventos, de narrativas, são muito iguais na ordem, certo? Então, os evangelhos, Mateus e Lucas até começam com uma narrativa do nascimento de Jesus, coisa que não aparece em Marcos. Mas depois, quando eles chegam no batismo, tudo é bem igualzinho. O batismo de Jesus, as tentações de Jesus no deserto, depois o anúncio na Galileia do Evangelho, Jesus chama os primeiros apóstolos, Jesus faz as suas curas, e vão acontecendo os eventos na mesma ordem, certo? Não são apenas os mesmos eventos descritos com as mesmas palavras, mas são também na mesma ordem. Mas quando nós olhamos para os diálogos, as falas de Jesus, os ensinamentos de Jesus que aparecem em Mateus e Lucas, mas não em Marcos, muitas vezes aparecem em ordens e em contextos completamente diferentes. Então, a teoria que melhor explica isso é a seguinte: Mateus teve acesso a essa fonte de ditos, de logia, de ensinamentos de Jesus. Ele quis agrupar, juntar todos esses ensinamentos e apresentá-los de uma vez só nos sermões, principalmente no Sermão da Montanha. Há 5 grandes sermões no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, e a hipótese mais aceita é que Mateus usou a fonte Q, os ditos de Jesus, para compor esses 5 sermões, talvez também com um pouco de liberdade criativa da parte do autor. Mas seja como for, Mateus compôs esses 5 sermões, agrupando vários dos ensinamentos de Jesus neles e os entregando de uma vez só, enquanto o corpo do texto permanecia igual ao Evangelho de Marcos. Lucas, porém, quis ser mais fiel à ordem que apareceu na fonte Q. Por isso que Lucas é tão importante na tentativa de reconstrução, porque entende-se que Lucas foi mais fiel ao texto original, enquanto Mateus fez mais embelezamentos teológicos ou narrativos. Então Mateus agrupou os ensinamentos e apresentou-os em forma de sermão de Jesus, enquanto Lucas manteve-os também dentro de um contexto ainda de perícopes, como ensinamentos pontuais de Jesus entre as várias passagens de narrativas que Lucas vai descrevendo. Então essa é uma explicação de por que Lucas aparece de um jeito, o ensinamento, e Mateus de outro. Mais óbvio seria talvez a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso aparece durante o Sermão da Montanha, bem no meio do Sermão da Montanha, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, enquanto em Lucas aparece em um contexto completamente diferente. E vários ensinamentos de Jesus e várias outras questões também acontecem da mesma maneira. Por que Lucas iria manter a ordem dos eventos narrativos igualzinho a de Marcos e de Mateus, mas mudar só a ordem das falas de Jesus, dos ensinamentos desse contexto? Não faz muito sentido. Lucas poderia ter mantido a logia, os ditos de Jesus na mesma ordem, na mesma sequência. A melhor explicação de por que a sequência de Mateus é uma e a sequência de Lucas é outra, até o momento é essa, é a de que Lucas e Mateus independentemente copiaram esses ensinamentos de Jesus de uma fonte agora perdida. Mateus compilou esses ensinamentos em discursos ou sermões, e Lucas manteve os ensinamentos na ordem em que eles apareciam na fonte Q, apenas inserindo-a no meio das suas perícopes normais do Evangelho de Marcos, que ele também usou como fonte. Então essa é, de maneira geral, a hipótese das duas fontes, como os evangelistas copiaram, os dois copiaram de Marcos e de uma fonte perdida, e assim nós passamos a ter esses evangelhos que nós temos hoje. Outro texto que nós temos e que muitos acreditam que tem talvez relação direta com a fonte Q é o Evangelho Apócrifo de Tomé. O Evangelho Apócrifo de Tomé é um evangelho de ditos de Jesus, é um evangelho apócrifo, ele é provavelmente datado por volta do 2º século depois de Cristo. Nós não sabemos muita coisa sobre ele, mas ele parece ter sido um texto muito popular nos grupos cristãos gnósticos.
Então, alguns acadêmicos até especulam se o Evangelho de Tomé seria a fonte Q ou uma variação da fonte Q, talvez uma variação que sofreu corrupção textual pelos grupos gnósticos. E essas são teorias muito interessantes, mas nada de conclusivo ainda foi decidido. Agora, sobre a fonte Q, então o que nós podemos falar conclusivamente sobre ela? Nós não temos evidências conclusivas de que ela realmente existiu. Se ela tiver existido, ela seria uma fonte, seria um escrito judaico, um escrito sapiencial, aos moldes dos livros sapienciais do Antigo Testamento, de algumas maneiras, teorias que existem e de como que os evangelhos assumiram a forma que eles têm hoje. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir este vídeo e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.